Determinados grupos de seres humanos se consideram mais evoluídos do que os outros. Isso foi estrategicamente pensado por um determinado grupo. No vídeo de hoje, o meu objetivo é fazer você refletir. E eu quero principalmente que você reflita e tenha a capacidade de desconstruir conceitos que lhe foram passados como uma verdade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. O vídeo de hoje tem como grande objetivo fazer você, sim, pensar. E é um vídeo necessário, porque estamos vivendo num mundo cada vez mais racista. É sobre isso que eu quero falar para você, sobre o conceito de raça. Esse conceito ele foi criado, baseado pelo fenotipo das pessoas. Ou seja, as características físicas de cada ser humano, seja o tom de pele, o tamanho dos olhos, o tipo de cabelo. E assim, os europeus, na sua visão eurocêntrica, como uma estratégia de dominação, se consideravam mais evoluídos. Eles criam a teoria da eugenia, que os brancos eram mais evoluídos que os demais povos. Para esses outros grupos, sejam negros, indígenas, evoluírem, eles deveriam assimilar a cultura do homem branco. Nesse momento agora, eu quero explicar para você, e já de cara, vamos falar francamente, desconstruir, você entender porque cada grupo possui essa característica. E por que então esse conceito de raça, ele é um conceito que não deve ser mais utilizado. Então, o tom da pele, o cabelo, o tamanho dos olhos, ele tem sim um embasamento geográfico. Está relacionado diretamente à origem da onde esse grupo ele surgiu. A espécie humana, todos nós sabemos, surge no continente africano. E assim, pela necessidade da sobrevivência, foi migrando. O homem, nesse primeiro momento, ele vivia da caça, ele era nômade. Então, ele ia migrando em busca de alimento. Nessa migração, nessa busca, nesse deslocamento, obviamente, as espécies que iam surgindo novas em determinados locais, eles iam se adaptando ao meio, ou seja, adaptando principalmente ao clima. Se você perceber, entre os trópicos, na região intertropical, pela característica geográfica, nós temos uma maior quantidade de insolação. Aqui, se você perceber também, recordar e associar, nós temos os povos com a coloração da pele mais escura. É uma adaptação do ser ao meio, ao clima. Indo para o hemisfério norte, o extremo sul, mas mais ao norte que é mais ocupado, nós temos a população de pele mais clara, um clima mais frio. Então, esse é o primeiro conceito da característica do tom de pele. Aí você pode perguntar, tá, Marcelo, mas eu sou descendente italiano, eu nasci no Brasil. Sim, obviamente, você pode nascer no Brasil, ser descendente italiano, ter todas as características de fenotipo conforme o seu processo lá do seu antepassado. Mas isso não faz de você um italiano, correto? Então, com o passar da geração, com o passar da mistura dos grupos de seres humanos, nós vamos tendo ainda uma maior miscigenação. Uma pergunta que às vezes meus alunos me questionam quando eu começo a falar isso para eles é sobre as tecnologias que foram criadas, desenvolvidas pelos homens brancos, pelos europeus, por isso eles são mais civilizados ou mais inteligentes. Isso também é uma balela, isso também tem um fundamento teórico que eu vou te explicar o motivo disso acontecer. Nessa região entre os trópicos, uma região que chove mais, maior quantidade de sol, ou seja, uma área mais fácil de sobreviver, uma área ecumênica, é uma área mais fácil de sobrevivência, o homem não tinha necessidade de inventar tantas tecnologias
para sobreviver. Ele tinha o alimento ali, ele tinha água doce ali, não precisava, né, criar tantas vestimentas para suportar um inverno rigoroso, uma área que não tínhamos assim a facilidade da obtenção do alimento. Então, com isso, com a dificuldade da sobrevivência, o homem foi criando técnicas, o homem foi criando tecnologias para poder sobreviver. Enquanto nessas regiões estava fácil ali a sobrevivência. Tudo estava, né, nas mãos ali, sem ter assim um trabalho, né, de pensar para poder resolver um grande problema. Então, quando falar que esse grupo é mais avançado, isso foi por uma questão da necessidade do ser humano. Vários estudos comprovaram, né, desmistificando toda essa teoria criada de eugenia, que foi repassada como uma verdade, né, que os brancos eram mais evoluídos. Isso já é totalmente comprovado, que não existe maior evolução ou não. Existe uma adaptação do corpo, do ser, a determinadas situações. Quando eu falo de etnia, aí sim, a etnia ela está relacionada mais à cultura. A cultura de um determinado grupo pode ser a religião, a língua, as tradições, a dança, a culinária. Então a etnia, né, que ela vai estar relacionada à cultura. Então, a raça é um conceito que não deve ser utilizado. Já o conceito de etnia, como os curdos, os aborígenes, os guaranis, correto? Os guaranis está dentro de um grupo de ser humano que são lá, né, de origem indígena, os povos nativos. E eles têm lá a sua crença, né, a sua língua, a sua tradição, né, suas tradições, a sua culinária, assim como os aborígenes, assim como os curdos, assim como os mais variados grupos étnicos. Mas todos são seres humanos. E cada uma das características suas físicas estão relacionadas principalmente à sua localização geográfica. Óbvio que com a migração nós temos uma adaptação. Então, quando for, se você é professor, se você é aluno, conteste esse conceito. Porque esse conceito aqui ainda é utilizado por determinados grupos que querem, né, se sobressair sobre os demais. Eu espero ter feito você pensar um pouquinho. Precisamos então lutar, nos posicionar e principalmente ler, estudar, não para dar uma opinião, uma posição. Porque quando eu falo de raça, isso não é uma opinião. Quando eu falo que um determinado grupo existe e é superior ao outro, isso eu estou indo contra a humanidade. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, like, marca aqui e compartilha com seus amigos. Vamos pensar, vamos refletir, vamos abrir a mente.